Você se deita de frente sob o sol escaldante no meio do deserto, quando de repente sente um cheiro extremamente ruim. Você tenta rastejar até a fonte para ver se talvez alguém lá possa ajudá-lo, mas tudo o que vê é um grande buraco no meio do nada. Você rasteja até lá e enfia a cabeça no buraco. Houve algo muito fraco lá embaixo, mas está muito escuro para enxergar alguma coisa. Ainda assim, o cheiro ruim faz cócegas nas narinas. Você se afasta com nojo e se levanta para ter uma visão melhor disso. O orifício tem aproximadamente 30 metros de diâmetro, sem nada ao seu redor. Você anda vagando pelo deserto há dias e acabou de ficar sem comida e água, mas a uma certa distância vê o que parece ser uma pequena cabana. Você caminha até ela por mais algumas horas, até que chega aos arredores de uma aldeia. Um morador local, montando um camelo, diz que você está na província de Al-Mara, na região leste do Iêmen, que fica bem perto de Omã. Ele imediatamente leva você para sua cabana de lama, lhe dá comida e um pouco de água. Sentindo-se revigorado e cheio, você pergunta a essa pessoa sobre o buraco no chão do deserto. Seus olhos afundam e seu rosto fica pálido. Ele agarra você pela manga em silêncio, o expulsa da cabana e fecha a porta. Você tenta bater na porta mais uma vez, mas ele ignora. À frente fica o mercado da vila, onde certamente poderia obter algumas respostas das pessoas. Você vai até lá e todo mundo começa a olhar como se você fosse algum tipo de ameaça. Eles sentem algo estranho em você. Você coloca seu capuz e segue para falar com um comerciante. Enquanto compra um pouco de comida, pergunta ao vendedor sobre o buraco, mas ele se recusa a lhe vender qualquer coisa. Ele até o empurra para a rua. Você vai até outro vendedor e pergunta sobre o buraco. No começo, ele está relutante em lhe dizer qualquer coisa, mas depois de ter comprado alguns itens de sua loja, ele finalmente admite. Ele o leva para uma pequena pousada e pede para você se sentar. Pede que mantenha sua voz baixa ao falar sobre isso. Ele então pede uma bebida e começa a explicar tudo o que sabe sobre o buraco. Diz a lenda que o poço de Barhut, que está em Hadramut, é um lugar amaldiçoado, uma prisão para os espíritos. Ele afirma que qualquer objeto que se aproxime dele eventualmente desaparece. O garçom volta com 2 bebidas refrescantes e o homem rapidamente para de falar. Assim que o garçom sai, ele volta a falar sobre o poço. A razão pela qual as pessoas o estavam evitando quando você mencionou o poço é porque acredita-se que o local traga azar para qualquer um que passe perto dele. Os moradores até conseguiram sentir isso através de você. O homem diz que não acredita em tais superstições, mas você quer saber mais. À noite, você volta para o poço para descobrir se o que ele disse é verdade. Você se senta ao lado do poço e concentra todos os seus sentidos. Está tudo quieto. Nada além do vento do deserto escovando contra a areia. Você ouve algo que soa como um sussurro vindo do buraco, como se estivesse chamando você para entrar. Você se levanta da sua meditação e caminha em direção ao buraco. O som fica mais alto, mas você ainda não consegue entender nada. Então, enfia a cabeça no buraco para ouvir, enquanto prende a respiração, mas parece não dizer nada com nada. No dia seguinte, você pega uma corda e uma picareta e espera até o anoitecer para se preparar para o próximo passo, descer pelo buraco. A noite chega e você amarra a corda em torno a uma árvore. Você desce enquanto segura a corda com uma mão e uma tocha com a outra. Você tenta respirar pela boca, mas começa a sentir que precisa respirar mais fundo quanto mais desce. Acredita-se que o buraco tenha cerca de 260 metros de profundidade, mas você só conseguiu descer cerca de 6 metros. Você não esperava que fosse tão profundo. Então começa a subir de volta, mas decide soltar a tocha no buraco para ver até onde ela vai. A chama vai ficando cada vez menor à medida que desaparece na escuridão. Talvez o homem estivesse certo, apenas folclore da aldeia sobre algo que eles não podem explicar. Os cientistas afirmam que o buraco tem milhões de anos e praticamente não tem ventilação. Mesmo que exista há tanto tempo, é tão misterioso hoje quanto era na época em que surgiu. Você está andando na Sibéria procurando por algumas renas, quando de repente houve uma explosão à distância. Todas as suas renas se espalham e o frenesi está grande demais para reuni-las. Você corre até a fonte da explosão e encontra uma enorme cratera em uma área pela qual acabara de passar. Em agosto de 2020, um buraco enorme foi descoberto na Sibéria, na Rússia, com cerca de 30 metros de profundidade e 20 de largura. Os moradores e pesquisadores locais ficaram surpresos ao encontrá-lo lá.
Esse é o 9º buraco documentado na região desde 2013. Você liga para as autoridades locais e uma enorme equipe de cientistas chega com equipamentos científicos de aparência estranha. Eles afirmam que essa cratera é a maior que já viram até agora. A maioria dessas crateras foi encontrada por acidente por pessoas fazendo passeios não científicos de helicóptero ou por caçadores e pastores. Os cientistas não conseguem explicar com certeza absoluta esses casos, mas sabem exatamente por onde começar. Permafrost, a coisa que cobre 2/3 de todo o território do país. Os cientistas acreditam que, estudando o permafrost, que contém certos produtos químicos, podem descobrir por que essas crateras estão surgindo. Amostras das crateras contêm muitos produtos químicos, mas principalmente metano. Os cientistas coletaram muitas amostras do solo congelado, do chão e do gelo. Eles tiveram que descer pela cratera para coletar a maioria delas. E dentro de 2 anos, essas crateras acabam se transformando em lagos. De acordo com seus estudos, os gases, que são compostos principalmente de metano, se acumulam nas camadas superiores do permafrost. E eles podem vir tanto das camadas profundas da Terra quanto daquelas próximas à superfície. Esses gases acabam ficando presos no gelo à medida que se acumulam, criando pressão suficiente para estourar pelo solo congelado. Os cientistas afirmam que esses buracos gigantes são resultado das temperaturas crescentes, mas essa é apenas uma teoria. Ainda não se tem certeza de como poderiam ter se formado. Mas como a maioria dessas crateras se forma em áreas remotas do Ártico e leva anos para tomar forma, ninguém realmente fala sobre elas. Você está dormindo profundamente na cidade de Fukuoka, no Japão. Por volta das 5 da manhã, houve uma explosão alta e sente o chão tremer. O Japão é propenso a terremotos e tsunamis, então você está preparado para o pior. Mas o chão e o prédio não estão tremendo mais. Você verifica a energia e nada. Todo o apartamento e até o bairro estão completamente escuros. Você olha para longe da varanda e vê um enorme buraco no meio de uma estrada de 5 pistas. Você sai do prédio e se junta à multidão se reunindo do lado de fora. O buraco tem cerca de 20 metros de profundidade e engoliu tudo ao seu redor. Os semáforos, calçadas e um ponto de ônibus foram engolidos. Até mesmo partes de edifícios foram destruídas, deixando as vigas de suporte ainda de pé. Todo o sistema de metrô está totalmente disfuncional e cerca de 800 famílias estão passando por apagões. Até o aeroporto e o metrô foram afetados. As autoridades locais evacuam toda a área caso mais sumidouros surjam ou explosões de gás ocorram. Alguns dias depois, está tudo consertado. Os engenheiros e empreiteiros japoneses levaram apenas 48 horas para preencher o buraco e 1 semana para reabrir a área ao público. A explosão pode ter sido causada por alguma construção em uma linha de metrô. O poço de água de Woodindan. Ele pode ter o título de poço cavado à mão mais profundo do mundo, mas à primeira vista parece apenas um pequeno poço desativado, e como está coberto, é impossível imaginar que ali tem algo de especial. Está localizado em algum lugar perto de Brighton e Hove, na Inglaterra. Apesar de sua aparência discreta, sua profundidade se iguala à altura do Empire State Building, 390 metros para baixo do solo escuro e úmido. Ei, jogue uma moeda e faça um pedido. Espere, não é um poço dos desejos. Ah, deixa pra lá. Em meados do século XIX, uma poderosa corporação queria construir uma nova casa de trabalho na área hoje conhecida como Elm Grove. Eles decidiram construir junto uma escola industrial também, para os jovens cujos pais viviam na casa de trabalho local, e o objetivo era ensinar aos jovens os hábitos da indústria. A corporação precisava de água para sua nova instituição, então decidiram cavar um novo poço, pois era muito caro trazer água encanada do sistema hidráulico mais próximo. Eles primeiro queriam fazer um poço revestido de tijolos com 1,80 m de largura e até cerca de 120 metros de profundidade, que é onde esperavam encontrar o lençol freático subterrâneo. Eles cavaram por 2 anos e o poço passou dessa profundidade, mas nada de encontrar água. Então pensaram que de alguma forma haviam errado a fonte de água e começaram a cavar horizontalmente em 4 direções diferentes. Mesmo depois de muitas horas de trabalho e vários túneis em diferentes direções, ainda nada. Nos 2 anos seguintes, não pararam de cavar. Os trabalhadores desciam escadas frágeis centenas de metros abaixo da superfície, iluminados apenas pela luz das velas. E só usavam ferramentas manuais para carregar seus baldes com terra até a superfície.
Em seguida, usaram tijolos que outros trabalhadores enviavam de cima para revestir as paredes do estreito interior. O calor lá embaixo era intenso. Só era possível respirar graças aos motores a vapor que bombeavam o ar pelos canos até embaixo. Após 4 anos de escavação, alcançaram a profundidade de 392 metros, 259 metros abaixo do nível do mar. Nesse ponto, a água finalmente surgiu. Mas à medida que ela avançava, os trabalhadores tiveram que fugir para não se afogar. Levava 45 minutos para escalar esse poço tão profundo. O empreendimento custou caro e a empresa prescindiu de um esforço enorme. O poço foi usado por apenas 4 anos e foi abandonado em favor de outro mais prático. Uma parede de tijolos e pedra de 60 centímetros cerca o Wooding Dam Waterwell atualmente, assim como uma tampa de metal cobrindo o topo para que ninguém caia. Certamente pareceria uma viagem ao centro da Terra, você não acha? Uma equipe de pesquisa levou 20 anos para perfumar o Kola Super Deep Borehole. Ele tem mais de 12 km de profundidade e, apesar de chegar tão fundo, o manto nunca foi alcançado. A broca percorreu apenas 1/3 do caminho total através da crosta. O calor era insano, o que tornava o trabalho ainda mais difícil. Além disso, a broca ficou presa em uma rocha, então o projeto foi finalmente abandonado em 1989. A península de Kola está localizada nas profundezas do Círculo Polar Ártico. Florestas, lagos, neve e névoas misteriosas transformaram esta área em uma cena de conto de fadas. Mas no meio de um prédio em ruínas dá para ver uma pesada tampa de metal enferrujado. Está embutida no piso de concreto e presa por um anel grosso e enferrujado de parafusos de metal. E esse é o ponto artificial mais profundo do nosso planeta. Bingham Canyon Mine, perto do Salt Lake City, Utah, também é legal. Essa mina é mais conhecida como Kennecott Copper Mine. Abrange 7,8 km² e produz mais cobre do que todas as outras minas na história do nosso mundo. Foi inaugurada no início do século XX. Atualmente é propriedade de uma grande corporação. Em 2010, eles até declararam que gostariam de aprofundar mais a mina em cerca de 90 metros. Bingham Canyon Mine tem diversas estradas. Se fosse possível estendê-las para formar uma única estrada em linha reta, ela poderia ir de Salt Lake City até Denver, ou de Belo Horizonte a Curitiba. Houve um enorme deslizamento de terra em abril de 2013 nesta área, tão forte que até causou terremotos. Esta é a mina a céu aberto mais profunda do mundo. É tão profunda que os astronautas em órbita podem vê-la. Os humanos começaram a cavar em direção ao manto do planeta na década de 1960. Foi quando cientistas americanos começaram com algo que chamam de Projeto Mohole. O projeto recebeu esse nome em homenagem ao homem que descobriu a fronteira entre o manto e a crosta terrestre. A equipe não perfurou em terra, mas de um barco no oceano. A crosta é realmente mais fina no fundo do oceano, embora a parte difícil seja que a crosta é mais fina nas áreas onde o oceano é mais profundo. Vai saber, os pesquisadores estavam perfurando próximo à ilha de Guadalupe, que fica na costa oeste do México. Há um poço de tamanho impressionante com uma história de fundo incrível. Um homem em uma parte seca da Índia realmente fez o impossível. Ele cavou um poço em apenas 40 dias. Sua esposa não tinha permissão para tirar água de um poço que havia na aldeia por causa da casta a que pertenciam. Ele então decidiu cavar um poço sozinho para ter uma fonte de água para sua família e para a comunidade. Ninguém acreditava que fosse possível, mas ele pegou sua pá e continuou cavando dia após dia, todas as manhãs antes de ir trabalhar, e à noite depois que voltava do trabalho. 40 dias depois, ele finalmente chegou à água e provou que algumas pessoas às vezes podem realmente expandir seus limites mentais e físicos para alcançar o impossível. Imagine como é difícil cavar uma mina manualmente. E estamos falando de uma mina realmente grande. Se mineravam diamantes sem máquina alguma. Podemos encontrar um caso assim na África do Sul, na província de Kimberley. Um tubo geológico se formou ali após um avanço de gases da crosta do nosso planeta. O tubo recebeu o nome de Kimberlito em relação à região. O túnel tem a forma de uma cenoura bem grande. Você pode ver sua parte cônica superior que se estreita à medida que se aprofunda, transformando-se em uma veia no final. 1870 foi a época em que a febre dos diamantes começou na cidade de Kimberley, quando quase 50 mil pessoas mineravam e extraíam mais de 20 milhões de toneladas de solo usando apenas pás e picaretas. A área de desenvolvimento era de quase 17 mil metros quadrados.
Eles cavaram até 240 metros de 1871 a 1914 e extraíram enormes quantidades de diamantes, no valor de mais de $1 bilhão. Esta mina se tornou um lago artificial. Hoje é o marco mais pitoresco desta província. A cratera de Darvaza é um dos locais mais exclusivos do mundo que você pode encontrar. É um buraco ardente que fizeram há mais de 40 anos. Esta cratera foi aberta no deserto do Turquemenistão. Provavelmente foi uma consequência de um acidente de perfuração. Os geólogos então atearam fogo de propósito. Eles temiam a liberação de mais gases nocivos que pudessem ter um impacto negativo no meio ambiente, por isso queriam queimá-los. Também queriam evitar a propagação do gás metano depois que o solo abaixo da plataforma de perfuração desabou em uma caverna. Então, agora temos um buraco de 30 metros de profundidade. Eles pensaram que a cratera queimaria apenas por uma semana ou pouco mais. Mas, eles estavam errados. O problema é que a cratera está queimando há mais de 40 anos. Na verdade, não é tão ruim assim. O buraco em chamas se transformou em um local bastante popular que atrai muitos turistas. Até parece um portal para o núcleo da Terra. Ei, não se esqueça de levar alguns marshmallows para assar. Não há muito o que fazer na Antártica, exceto trabalho científico. Você poderia conferir a vida selvagem, como alguns pinguins e focas, e veria uma baleia ocasional nadando por aí. A Antártica é uma das maiores terras no nosso planeta, que só é habitada por cientistas e pesquisadores de todo o mundo. Esses cientistas cavaram um buraco através de um gelo bastante espesso para estudar o ar antigo e como a atmosfera se limpa. Eles usaram uma broca especial e cavaram um furo cilíndrico 140 metros abaixo da superfície. Parte desse gelo pode ter até 800 mil anos e é um bom indicador de como era o clima no passado. É como verificar anéis de árvores para determinar quantos anos tem uma determinada árvore, só que é um pouco mais complicado do que isso. Após a escavação, eles decidiram jogar um pouco de gelo no fundo do buraco para ver o que aconteceria a seguir. Foi então que ouviram alguns sons realmente incomuns. Parecia que os cientistas estavam em uma nave espacial viajando por um monte de obstáculos com muitas rochas esmagando umas às outras. Os barulhos mudaram ao longo da rápida descida do bloco de gelo, variando de uma tonalidade aguda e terminando com um som de batimento cardíaco grave. Os cientistas ficaram intrigados quando ouviram esse som pela primeira vez e jogaram mais um pouco de gelo apenas para descobrir que o mesmo tipo de som seria produzido, só que com algumas variações. Eles não sabiam dizer o que havia lá embaixo e, mais importante, por que esses sons eram produzidos. A Antártica possui alguns vulcões, muitos dos quais estão sob camadas de gelo super grossas. Os cientistas descobriram 91 vulcões e alegaram que poderia haver mais, potencialmente tornando-se a região vulcânica mais extensa do mundo. Enquanto faziam pesquisas científicas regulares, eles se depararam com muitas grandes figuras em forma de cone no subsolo, alguns soterrados sob 3 quilômetros de gelo. Alguns dos picos tinham mais de 900 metros de altura e dezenas de quilômetros de diâmetro. Mas na superfície, a Antártica é tão plana quanto uma folha de papel. Os cientistas podem ter jogado aquele bloco de gelo dentro de um vulcão real, mas é improvável. Mesmo que a presença subterrânea do vulcão tenha sido descoberta por acidente, há uma pequena chance de eles estarem realmente em cima de um vulcão onde sua estação de trabalho foi configurada. É mais provável que eles tenham trabalhado em uma área onde estudar climas antigos é mais fácil e menos perigoso do que outros lugares. Eles coletam amostras de gelo e as estudam em laboratório. É como descobrir um inseto pré-histórico dentro do âmbar há milhões de anos, quando os dinossauros costumavam vagar pela Terra. Mas em vez de pequenos insetos, os cientistas estudam poeira antiga, bolhas de ar, sais marinhos, cinzas vulcânicas e qualquer outra coisa que possa ter vindo do meio ambiente. Eles podem praticamente dizer como era o clima no passado. Essas amostras de gelo podem revelar que o manto de gelo ocidental da Antártica derreteu quando o clima da Terra aqueceu. Se isso aconteceu, então é provável que aconteça novamente. Isso significaria o aumento do nível do mar, afetando cidades costeiras e pequenas ilhas remotas. Mas os cientistas não têm certeza se é verdade, apesar de existirem algumas evidências que apoiam essa teoria. O processo de estudo de amostras de gelo pode levar uma semana ou até um ano, dependendo do que encontrarem. A amostra é esmagada ou derretida pouco a pouco. E como aqueles anéis de árvores, quanto mais profunda a camada, mais voltamos no tempo.
Para estudar bolhas antigas presas no gelo, os pesquisadores precisam esmagar as amostras sob um exaustor a vácuo para manter o ar atmosférico fora enquanto extraem o ar e o colocam em frascos. Existem vários instrumentos e dispositivos para estudar as amostras de gelo, mas como é tão sensível a danos, cada medição deve estar em um ambiente controlado para que nada seja comprometido. Os cientistas têm que usar vestimentas adequadas e muitas camadas de luvas, além de constantemente se ventilar. Mesmo algo tão pequeno e insignificante quanto uma impressão digital pode arruinar uma amostra. Eles procuram por certos padrões para ver mudanças na composição e temperatura da atmosfera, mas jogar alguns blocos de gelo em um buraco não seria tão ruim. A razão pela qual aquele fez um som tão peculiar é a mesma que faz um carro em movimento soar diferente quando está buzinando do que quando está parado. A palavra científica para isso é o efeito Doppler. É uma mudança óbvia na frequência de uma onda em relação ao observador que está se movendo em relação à fonte da onda. O efeito não significa que a frequência do som em si é alterada, ela simplesmente muda. E isso pode ser dito sobre outros tipos de onda, como água e luz. Mas as ondas sonoras são as mais populares quando se trata do efeito Doppler. Então, quando os cientistas soltaram aquele bloco de gelo no fundo do buraco, as ondas sonoras voltaram para cima e saltaram ao redor do tubo estreito que eles perfuraram. É por isso que eles receberam o som de piu-piu. Não esqueçamos que esse bloco de gelo viajou 140 metros abaixo de nós. Navios de petróleo cavam buracos na crosta oceânica que vão milhares de metros abaixo da Terra. O poço super profundo de Kola, na Rússia, é o buraco mais profundo já feito por humanos. Vai mais de 12.200 metros abaixo da superfície e levou quase 20 anos para chegar em 12 quilômetros. Abaixo dele está apenas metade da distância até o manto. Em termos de toda a Terra, esse buraco muito profundo está literalmente arranhando a superfície. Este não era um buraco para cavar petróleo e também não estava no oceano. A perfuração foi interrompida em 1992, quando os engenheiros descobriram que as temperaturas estavam 37 graus Celsius mais altas do que haviam previsto. E então, o projeto foi abandonado e é apenas um buraco estéril agora. Mas esse é o mais próximo que cavamos do centro do planeta. O assustador é que alguns dos trabalhadores do local podiam ouvir vozes vindas de seu interior. No Iêmen, existe um antigo buraco de Barhout, no leste do país, no meio do deserto. Na verdade, está mais perto de Omã do que da capital Sanaa. Esse buraco confundiu especialistas e moradores locais. Ao contrário dos buracos na Rússia e na Antártica, ele não foi feito pelo homem. Ou foi? Já existe há muitos anos e os moradores locais tentam manter distância dele. Eles nem gostam de falar sobre o poço, já que afirmam que traz má sorte para aqueles ao seu redor ou para quem pronuncia seu nome. Eles afirmam que foi criado como uma prisão para espíritos, mas muitos descartam isso. O buraco tem 30 metros de largura e algo entre 100 e 200 metros de profundidade. Você também pode ouvir sons estranhos vindos do seu interior. Mas, de acordo com alguns cientistas, o poço tem pouca ou nenhuma ventilação e mal tem oxigênio lá embaixo. Portanto, é improvável que alguém ou alguma coisa viva lá. Foram captados alguns sons de resmungos baixos em março de 2016 na Depressão Challenger, que fica na Fossa das Marianas. Alguns desses resmungos foram seguidos por gritos. Esses sons foram captados por um período de semanas, usando um microfone encapsulado em titânio para que a imensa pressão do ponto mais baixo da Terra não o esmagasse. Ele teve que ser baixado lentamente, já que lá tem 1000 vezes a pressão atmosférica do nível do mar. Durante 23 dias inteiros, o microfone gravou sons típicos de baleias passando e barcos navegando em cima, e até estrondos de terremotos próximos. Mas eles ainda não conseguiram determinar o que causou aqueles sons iniciais. Os pesquisadores não conseguiam entender se o barulho do fundo da Fossa das Marianas era causado por humanos ou era natural. Eles também queriam saber se esses sons afetavam a vida marinha, como golfinhos e baleias que dependem da ecolocalização, mas ainda não conseguiram descobrir. Os cientistas estimam que o oceano é cerca de 10 vezes mais barulhento do que era há 50 anos. Com os desenvolvimentos tecnológicos na navegação, submarinos e construção subaquática, o oceano só ficará mais e mais barulhento com o tempo. As auroras boreais vêm com sons dos quais ninguém fala. Eles geralmente são audíveis quando as auroras estão em sua presença mais poderosa. Os cientistas sempre ficaram intrigados com o que causa o fraco estalo e crepitar, mesmo estando muito acima de nós. Usando microfones especiais, descobriram que os sons vinham de apenas 70 metros acima de nós, o que é bem baixo.
Eles são causados por cargas elétricas ganhando energia em uma região específica das auroras. As cargas elétricas são perturbadas por tempestades magnéticas que criam as auroras boreais. Deixa eu te levar a um lugar que parece ser de outro mundo. A vida dentro dessa caverna está isolada da vida exterior há cerca de 5,5 milhões de anos. E isso é visível. Veja você mesmo. Devido a um isolamento tão longo, as condições dentro da caverna Moville são como em nenhum outro lugar do nosso planeta. Um ecossistema único está florescendo lá, embora haja uma grande falta de luz solar dentro da caverna e o ar seja tóxico. A caverna, localizada a alguns quilômetros a oeste do Mar Negro, na Romênia, foi descoberta pela primeira vez em 1986. Atualmente, você só pode visitá-la se tiver uma permissão especial. Além disso, as cavernas centrais são protegidas naturalmente por túneis estreitos de calcário e poços verticais. Portanto, se você tem claustrofobia, é melhor não entrar nesse lugar. Nas profundezas da caverna, o ar tem 2 vezes menos oxigênio do que o ar externo. Em vez disso, ele contém muito dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Portanto, não é o ar mais fresco que se pode respirar. Também é escuro como o breu dentro da caverna. Mas, apesar desse coquetel de condições extremamente adversas, ou devo dizer graças a ele, o local é uma verdadeira mina de ouro para os biólogos. Surpreendentemente, a vida parece estar crescendo aqui. Em um estudo de 1996, os cientistas identificaram 48 espécies, sendo que 33 delas eram exclusivas da caverna. A maioria das criaturas que habitam a caverna é minúscula, com membros longos e antenas que as ajudam a navegar no escuro. Elas não têm visão e não possuem pigmento, e isso faz sentido. Por que você precisaria enxergar se vive na escuridão total? E por que precisaria ser bonito e colorido sem ninguém para vê-lo? Agora, vou levar você a outra caverna, que não é menos incrível, mas tem uma aparência muito diferente. Essa é a Caverna de Cristal Gigante, também conhecida como a Caverna dos Cristais, no México. Esses cristais gigantescos foram encontrados em 2000 por uma empresa de mineração depois que a água foi bombeada para fora da caverna. 2 mineiros viram os cristais depois de entrar a pé na caverna seca. Esses cristais imponentes são, na verdade, pilares maciços de gesso escondidos a 300 metros de profundidade. Eles estão ancorados nas paredes e no piso da caverna de calor escaldante. Os cientistas estimam que os cristais podem estar crescendo há 500 mil de anos. É por isso que muitos deles são tão longos e largos que é possível atravessá-los a pé. Infelizmente, visitar essa maravilha da natureza é impossível no momento, mas talvez seja melhor assim, pois a Giant Crystal Cave é um lugar perigoso que pode facilmente se transformar em uma armadilha. Por dezenas de milhares de anos, ela foi preenchida com água subterrânea, que foi originalmente empurrada para cima até a abertura por uma câmara de magma localizada nas profundezas do nosso planeta. O magma sob a caverna mantinha a água quente, mas por fim, a temperatura da água caiu para menos de 58 graus Celsius. Como resultado, a água começou a se encher de cálcio e sulfato, cujas partículas se recombinaram em gesso. E então, cristais de cor branca tomaram conta da caverna. E como permaneceram submersos, puderam continuar crescendo. Não é preciso voar para o espaço para dar uma olhada mais de perto em um buraco negro. Os cientistas encontraram algo muito parecido com buracos negros no sul do Oceano Atlântico. Um buraco negro tem uma força gravitacional tão grande que quando algo é puxado para dentro, não tem chance de escapar. Nem mesmo a luz consegue sair de um buraco negro. Mas os buracos negros do oceano parecem ser quase tão poderosos quanto seus parentes espaciais. Mas em vez de capturar a luz, eles fazem o mesmo com a água. Os redemoinhos oceânicos são enormes redemoinhos que giram contra a corrente principal. Em geral, giram bilhões de toneladas de água. A maioria deles é maior do que uma cidade. Esses redemoinhos são tão poderosos que nada que esteja preso neles pode escapar. Mas o mais assustador é que você pode nem perceber que está entrando em um. Essas coisas são tão grandes que você não perceberá os limites até que seja tarde demais. Quando os cientistas começaram a explorar os vórtices oceânicos com a ajuda de satélites, descobriram as bordas de vários redemoinhos. Depois disso, conseguiram provar que matematicamente esses redemoinhos são o mesmo que misteriosos buracos negros no espaço. Os redemoinhos maciços são cercados por barreiras super apertadas, onde o fluido se move em circuitos fechados. Nem mesmo a água consegue sair de dentro desses loops. É por isso que os vórtices oceânicos apertados desempenham o papel de enormes containers. A água dentro deles pode ser totalmente diferente do oceano que circunda um redemoinho. E não estou falando apenas de sua temperatura. O teor de sal dentro e fora de um redemoinho muitas vezes também é diferente.
Na fina Curonian Spit, que separa o Mar Báltico da Lagoa da Curlândia, há um dos lugares mais bizarros da Terra. Os habitantes locais chamam essa área de Floresta Dançante, porque os pinheiros dessa floresta têm formas surpreendentemente incomuns. Eles se retorcem em espirais e círculos ao longo do solo. Existem algumas teorias que explicam por que isso pode estar acontecendo, é claro. Algumas pessoas afirmam que grandes quantidades de energias positivas e negativas já se chocaram nesse local. Pessoas mais realistas acreditam que o motivo é geológico. O solo arenoso da área é instável demais para manter as árvores em pé. A mais popular é a ideia de que os ventos fortes que sopram da água influenciam o formato das árvores. De qualquer forma, os especialistas ainda não chegaram a uma conclusão. Veja estes círculos subaquáticos em plantações. Eles foram vistos pela primeira vez em 1995, perto da costa sul do Japão. Os mergulhadores locais chamaram essas estruturas de 2 metros de largura de círculos misteriosos. O enigma atormentou muitas mentes por quase 16 anos, até que o culpado foi finalmente descoberto. Imagine a surpresa dos pesquisadores quando descobriram que se tratava de um baiacu macho. O peixe precisa de um pouco mais de uma semana para construir um círculo, e a estética é obviamente crucial. Um macho está nadando dentro do círculo, cavando vales na areia com suas nadadeiras. Mas isso não é tudo. O peixe também usa conchas e corais para decorar partes específicas de seus círculos. Toda essa história de construir um círculo também tem uma finalidade prática. A maneira como o peixe macho nada empurra a areia em direção ao centro do círculo e cria um monte que depois serve como ninho. O próximo mistério da nossa lista está no Caribe. Ao largo da costa de Belize há um sumidouro gigante. Esse é o Grande Buraco Azul. Ele tem cerca de 305 metros de diâmetro e mais de 122 metros de profundidade. No passado, há muito tempo, esse buraco era uma caverna. Mas depois as águas subiram e o encheram, fazendo-o desabar sobre si mesmo. Quanto mais fundo você descer nas águas cristalinas do Great Hole, mais escuro ele se tornará. Você verá toneladas de cavernas cheias de estalactites, mas entrar nelas é extremamente perigoso, a menos que você queira se perder irremediavelmente. Ao chegar a uma profundidade de 15 metros, você perceberá que a água está brilhando. Essa é a linha invisível que divide o topo salgado do sumidouro do abismo de água doce. Talvez seja melhor voltar agora mesmo. Quem sabe o que você pode encontrar nas profundezas turvas? Havia uma antiga lenda amazônica que contava sobre um rio tão quente que chegava a ferver. E acreditava-se que era apenas uma lenda, até que o geocientista peruano Andrés Russo questionou se o rio poderia ser real. Todos os especialistas negaram essa possibilidade. Afinal de contas, rios quentes existem, mas somente nas áreas onde há vulcões. Quanto à parte do país mencionada na lenda, não há vulcões nessa região. Mas Andrés Russo era muito dedicado e não desistiu. Em 2011, ele finalmente localizou o Rio das Lendas. A água estava de fato muito quente. Sua temperatura era de 85 graus Celsius, não fervendo. Bem, estamos chamando Urano de forma errada todo esse tempo. Os astrônomos dizem que deveríamos pronunciá-lo como Urana. No entanto, não posso dizer que uma entonação diferente mude muita coisa. Entretanto, as coisas poderiam ter sido diferentes. Inicialmente, Urano deveria ter o majestoso nome de George, semelhante a um monarca, porque os astrônomos queriam batizá-lo com o nome do rei George III. No final, mudaram de ideia, e agora esse é o tema de todas as piadas. Se você pegar o custo total do lançamento de uma missão e dividi-lo pelo peso da carga, verá alguns números bastante surpreendentes. De acordo com especialistas, em 2016 costumava custar $10 mil para enviar apenas cerca de meio quilo de carga ao espaço. Mas agora os preços dispararam. A carga da espaçonave Cygnus custa mais de $43 mil por aproximadamente meio quilo, enquanto as novas transportadoras da SpaceX custam cerca de $27 mil por meio quilo. Lembra de como é caro pagar por água nos aeroportos? Agora, uma garrafa de água no espaço custaria algo entre $9.100 e $43 mil. E isso apenas para ser entregue no espaço. Quanto à água no espaço, bem, ela costumava ser considerada uma coisa muito rara, mas na realidade há gelo em todo o sistema solar, então você não precisa comprar aquelas garrafas superfaturadas de $43 mil. Ela está presente em cometas, asteroides e até mesmo crateras difíceis de serem vistas em Mercúrio e na Lua. No entanto, não temos certeza se há água suficiente nesses lugares para sustentar colônias de pessoas. Marte também tem gelo em seus polos, escondido sob a poeira e a geada de sua superfície.
Até mesmo corpos celestes menores, como Encelados, que é a lua de Saturno, e o planeta não Ceres, têm gelo. Os cientistas da NASA acreditam que pode haver uma chance de encontrar vida na lua Europa, de Júpiter. Talvez exista água líquida sob sua casca gelada. Europa, embora seja muito menor do que a Terra, pode ter um oceano profundo o suficiente para conter 2 vezes mais água do que todos os oceanos do nosso planeta juntos. Em 2009, os cientistas que exploraram uma enorme nuvem de gás e poeira no centro de nossa galáxia se depararam com uma surpresa fascinante. Eles encontraram formiato de etila dentro da nuvem. Essa substância química é responsável pelo sabor delicioso das framboesas e tem um aroma semelhante ao do rum. Além disso, outra região próxima está repleta de álcool etílico, o mesmo tipo encontrado em muitas bebidas. Na verdade, há álcool suficiente nessa região para fornecer a cada pessoa na Terra 300 mil litros de cerveja todos os dias durante o próximo bilhão de anos. Acredite ou não, mas nós temos um buraco negro na Terra. O fato é que criar um deles em laboratório era algo indispensável. Estudar esses monstros no espaço real continua sendo um sonho distante, portanto só foi possível criar um para fazer experimentos em um laboratório. Um grupo de cientistas da Holanda queria explorar a misteriosa teoria da radiação Hawking proposta pelo icônico Stephen Hawking. Usando átomos para imitar um horizonte de eventos, eles orquestraram elétrons, causando um aumento na temperatura que se assemelhava a um espaço-tempo plano. À medida que as partículas se moviam por meio de flutuações quânticas, um anel de radiação infravermelha apareceu ao redor do buraco negro cultivado em laboratório, espelhando a ideia de Hawking. Pode parecer loucura, mas você pode ser totalmente alérgico à Lua. Resumindo, na última missão da Apollo, trouxeram mais amostras de rochas do que nunca. Além disso, nela havia o primeiro e único cientista profissional na Lua, Jack Schmitt. Ele era geólogo, e suas amostras de pedras lunares ajudaram os pesquisadores a aprender mais sobre o campo magnético e a história vulcânica do nosso satélite natural. Durante as expedições, ficou evidente que Jack Schmitt era alérgico à poeira lunar. O pó arenoso e pegajoso grudava em seu traje e em sua pele, causando irritação em seus seios nasais, nariz, olhos e garganta por algumas horas depois que ele tirava o capacete. As estrelas de nêutrons são extremamente densas, sendo basicamente apenas um monte de nêutrons esmagados em um espaço super pequeno. Se você tivesse apenas uma colher de chá desse material, ele pesaria mais do que toda a população humana combinada. E para igualar a densidade de uma estrela de nêutrons, todos teríamos que nos espremer em um espaço do tamanho de um cubo de açúcar. Não, obrigado. Quando se trata do espaço sideral, tendemos a pensar que a Terra e a Lua estão bem próximas, mas na realidade seria possível espremer todos os outros planetas do nosso sistema solar entre elas. A distância média entre nós e o nosso satélite é de cerca de 384 mil quilômetros. Se você somasse os diâmetros dos 7 planetas, ainda teria algum espaço de sobra, cerca de 8 mil quilômetros. Em novembro de 2011, os cientistas fizeram uma descoberta inovadora de um enorme reservatório de água no espaço. Essa água, equivalente a 140 trilhões de vezes toda a que existe nos oceanos da Terra, poderia fornecer a cada pessoa daqui o equivalente a um planeta de água 20 mil vezes. Esse reservatório estava localizado próximo a um enorme buraco negro que atrai matéria e emite energia, conhecido como quasar. O líquido foi formado por ondas de energia que colidiram átomos de hidrogênio e oxigênio e foi encontrado a cerca de 12 bilhões de anos-luz de distância. Quando o rover Curiosity Mars tirou sua primeira foto do pôr do sol em 2015, os cientistas estavam praticamente dando cambalhotas para trás de tanta empolgação. Acontece que o pôr do sol no planeta vermelho é tudo menos vermelho. Na verdade, tem um tom de azul deslumbrante. De acordo com a NASA, a razão por trás desse fenômeno é que a poeira na atmosfera marciana é como um filtro mágico que deixa a luz azul brilhar enquanto bloqueia os tons quentes como amarelo, laranja e vermelho. Vênus é um planeta de rotação lenta em comparação com a Terra. Ele leva 243 dias para fazer um giro completo, e faz isso na direção oposta. Mas, embora leve mais tempo para rodar, ele gira em torno do Sol em apenas 225 dias porque está localizado muito próximo da nossa estrela. Portanto, acredite ou não, um ano em Vênus é na verdade mais curto do que o seu dia. Você pode pensar que o céu noturno deveria estar cheio de estrelas, sem nenhum espaço escuro. Essa ideia é conhecida como paradoxo de Olbers, em homenagem ao astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers. Ele achava que se o universo fosse infinito, imutável e atemporal, então deveríamos ver estrelas em todos os lugares para onde olhássemos.
Mas acontece que o universo não é infinito, imutável ou atemporal. Edwin Hubble descobriu que ele está realmente se expandindo, e a radiação remanescente do Big Bang nos diz que tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Pense em todas as velas de aniversário. Assim, a razão pela qual não vemos estrelas em todas as direções é que algumas estão muito distantes ou não existem há tempo suficiente para que sua luz chegue até nós. Durante a missão lunar Apollo 16, Ken Mattingly, o piloto do módulo de comando, teve um pequeno susto quando percebeu que sua aliança de casamento estava faltando. Toda a tripulação procurou freneticamente por ela na espaçonave, mas não teve sorte. Finalmente, no 9º dia, enquanto Mattingly estava em uma caminhada espacial, o anel foi visto flutuando pela porta da escotilha. Charles Duke Jr. tentou agarrá-lo, mas não conseguiu. Por sorte, o objeto ricocheteou no capacete de Mattingly e caiu nas mãos de Duke. É legal que o tenham encontrado, mas há muitas outras coisas que as pessoas deixaram lá em cima. Até uma escova de dentes está flutuando em algum lugar. Mercúrio já é o menor planeta de nosso sistema solar, sem contar Plutão, é claro, e o segundo mais denso depois do nosso. E, acredite ou não, está realmente encolhendo e ficando mais denso. Durante muito tempo, os cientistas pensaram que a Terra era o único planeta com atividade tectônica. Mas tudo mudou quando a espaçonave Messenger passou por Mercúrio, dando-nos uma visão detalhada dele. Em 2016, a Messenger descobriu essas formações maneiras semelhantes a penhascos, chamadas escarpas de falhas. Como ainda são relativamente pequenas, os cientistas acham que são bem novas, sugerindo que Mercúrio ainda está se contraindo 4,5 bilhões de anos após o início do sistema solar. Há cerca de 10 anos, o astronauta italiano Luca Parmitano passou por uma experiência de quase afogamento durante sua caminhada espacial devido a um vazamento de água que não foi resolvido. Ninguém sabia como aconteceu e por que Luca acabou tendo líquido em seu capacete. A NASA investigou o problema há 6 meses, mas não conseguiu determinar a causa exata da entrada de água no capacete de Luca. Está ocorrendo uma forte nevasca. O frio penetra em seus ossos. Suas pernas estão quase até os joelhos de neve. Joe Labello, um caçador experiente, avança pela floresta, cobrindo o rosto contra o vento contrário. Qualquer outra pessoa já teria caído e gritado em desespero. Mas não Joe Labello. Ele consegue sobreviver em qualquer circunstância e sempre sabe o que fazer. Neste momento, está se dirigindo a um dos vilarejos no extremo norte do Canadá. Esse pequeno povoado está localizado no lago Angikuni. Os habitantes dali são inuites, povos indígenas da América do Norte. Joe não come nem bebe há muito tempo. Ele precisa dormir bem e comer uma refeição quente, o que espera conseguir com os hospitaleiros inuites. Por entre as árvores e uma névoa branca, o cara percebe as silhuetas das tendas. A fumaça está saindo de algumas casas. Joe provavelmente chegará a tempo para o almoço. Ele alcança a aldeia e, neste momento, o vento se acalma. A nevasca terminou. O caçador acelera e vai em direção à vila, situada ao longo do lago congelado. É estranho, mas não há habitantes em lugar algum. Provavelmente, todos estão sentados em suas casas esperando a nevasca passar. Alô! Joe diz em voz alta, mas não obtém resposta. Ótimo! A fumaça está saindo da tenda. Joe bate na parede, mas ninguém abre. Então bate mais algumas vezes e entra. A pequena tenda está vazia. Todas as coisas estão em seus lugares. Há um pedaço de tecido com agulhas e linhas sobre a mesa. A lenha está fumegando na lareira. Parece que as pessoas acabaram de deixar esse lugar. Joe entra na tenda seguinte e vê o mesmo quadro. Tudo está no lugar, mas não há ninguém. Joe passa pelas tendas e vê um poço onde antes havia uma fogueira. Há uma corda acima dela, com a carne que os inuites estavam cozinhando pendurada nela. Por alguma razão, eles não a comeram. O lago Angikuni faz parte de uma cadeia de cursos d'água. Ali, os habitantes locais pescavam e comercializavam vários produtos. Normalmente, há muitas pessoas, mas agora algo as obrigou a sair de suas casas. Por que elas deixaram suas coisas para trás e para onde foram? Não há rastros ao redor da aldeia. Todos os trenós estão no lugar. Os inuites até deixaram seus cães, que os ajudam a caçar e a andar de trenó. Ninguém abandonaria roupas quentes e cachorros ao ir embora, especialmente em condições climáticas adversas.
Joe Labelle sabe de tudo isso e conclui que algo terrível aconteceu. Seu corpo está tremendo, não de frio, mas de medo. Depois de percorrer todo o assentamento, ele não encontra uma única alma viva. Aterrorizado, sai da aldeia, dirige-se ao posto telegráfico mais próximo e envia uma mensagem à polícia. Depois de um tempo, mais e mais pessoas chegam. Os policiais estão tentando encontrar rastros de desaparecidos e descobrir o que aconteceu, mas não há nada. Perto da aldeia, encontram um túmulo vazio. Durante a cerimônia, os inuites puseram pedras ao redor do local do enterro. As rochas cercando a cova aberta permanecem intocadas, o que significa que não foi um animal que a desenterrou. Mas quem ou o que precisava dela? Cerca de 30 moradores viviam na aldeia e todos desapareceram. Os dos vilarejos vizinhos não podem ajudar, pois não têm ideia do que aconteceu. A única coisa que a polícia notou foram luzes azuis incomuns. Nessa área, as luzes do norte são um fenômeno comum. Quem vive ali vê regularmente um brilho no céu estrelado. Mas a polícia viu outra coisa: luzes azuis pulsantes. Além disso, outros caçadores testemunharam algo semelhante. Eles dizem que algumas coisas estranhas estavam voando no céu. Tudo isso ocorreu em 1930. Já se passaram mais de 90 anos desde o desaparecimento da aldeia e várias teorias foram criadas. A mais popular é um ataque de uma civilização extraterrestre. De acordo com ela, as luzes azuis no céu que os habitantes locais e a polícia viram eram naves espaciais. Há quem acredite que, em uma noite sinistra, essas naves voaram até o assentamento e levaram todas as pessoas. Além dessas versões de ficção científica, havia também outras mais realistas. Os usuários da internet descobriram que Joe Labelle não tinha licença para caçar. Talvez ele não fosse um profissional e tenha inventado tudo. Mas naquela época, muitos caçadores não tinham licença, portanto as palavras de Joe podem ser verdadeiras. Mas se tentarmos descobrir de onde vieram todas essas informações, veremos que as fontes primárias foram livros e alguns artigos de jornal da década de 30. Mas nenhum pode confirmar se a misteriosa história do Lago Anjicune é verdadeira. Talvez tudo tenha sido inventado. Agora vamos deixar as neves do Canadá e seguir para as planícies quentes da Índia. Nesse grande país, há um vilarejo sinistro onde as pessoas também desapareceram sem deixar rastros. Isso aconteceu na primeira metade do século XIX. Mesmo assim, os habitantes locais evitam esse lugar até hoje porque acreditam que forças malignas invisíveis vivem lá. Vamos dar uma olhada e descobrir o que aconteceu com Kuldara. Ele fica no distrito de Rajasthan. Para chegar lá, é preciso pegar um táxi direto até a cidade ou vila mais próxima. O vilarejo fica longe de outros povoados e parece deserto. Há apenas ruínas. Parece que os arqueólogos recentemente escavaram esse lugar do chão e o deixaram aqui. Mas essa não é uma cidade antiga. Foi abandonada há mais de 200 anos. Porém, até aquele momento era próspera. Kuldara era um vilarejo grande. Seus habitantes eram, em sua maioria, agricultores. Eles vendiam seus produtos agrícolas. E então, em uma noite, tudo mudou. As pessoas abandonaram suas casas e coisas e fugiram de lá. Ninguém sabe por que fizeram isso e nem para onde foram. Nunca mais os moradores de Kuldara foram vistos. Além dos turistas, quase ninguém vai para lá. Os habitantes locais têm certeza de que o vilarejo é amaldiçoado e um centro de atividades paranormais. Se você perguntar aos de outras cidades próximas ou ler as informações na internet, conhecerá algumas lendas sobre esse local. Uma versão popular diz que as pessoas deixaram o lugar por causa da falta de água. Entretanto, essa versão não explica por que os moradores fizeram isso durante a noite e abandonaram seus pertences. De acordo com outra versão, os aldeões escaparam para salvar a filha do chefe Kuldara. Um governante local se apaixonou e queria se casar com ela. Ele ameaçou os habitantes dali com graves consequências se a moça o rejeitasse, e lhes deu um dia para tomar uma decisão. Os moradores discordaram de tal exigência. Como sinal de solidariedade,
decidiram deixar a aldeia junto com o chefe e sua filha. Mas se isso é verdade, por que ninguém mais viu essas pessoas? Elas devem ter fugido para outro assentamento. Além disso, precisavam de seus pertences no caminho para lá. As histórias de Kuldara e do lago Angikuni têm uma coisa em comum: o abandono de um lugar confortável e seguro por um motivo desconhecido. Uma história semelhante aconteceu na Irlanda, em um pequeno vilarejo na ilha de Achill. Cerca de 40 casas simples feitas de pedra e palha estavam situadas ao longo do vale da Baía de Kim. O local foi mencionado em documentos datados da década de 1830 como um grupo de pequenas construções. Hoje, porém, não resta praticamente nada dele, exceto pedaços de paredes e pequenos montes de terra. As pessoas de outros povoados não se lembram desse vilarejo, mas sabemos sobre ele graças aos registros de escritores de viagens que descreveram a incrível beleza desse lugar em seus diários. Os alunos da escola de arqueologia local tentaram encontrar as respostas. Eles iniciaram escavações e descobriram que os moradores poderiam ter deixado tudo para trás por causa da fome ou de alguma doença. Se um dos muitos cenários apocalípticos se tornar realidade e a humanidade for completamente exterminada, uma caixa preta informará a quem vier depois de nós sobre o que levou a esse dia assustador. A caixa forte de 10 metros de comprimento em uma parte remota do oeste da Tasmânia deve documentar todos os erros cometidos pela humanidade que levaram a um apocalipse. Os artistas, arquitetos e pesquisadores por trás da Caixa Preta da Terra esperam que a instalação artística feita de aço reforçado grosso resista ao fogo, à água e a quaisquer outros desastres naturais, exceto provavelmente pela destruição total do planeta. Assim como a caixa preta que você encontra nos aviões, essa cápsula do tempo deve ajudar a próxima civilização a fazer melhor e evitar o provável destino triste e trágico da nossa humanidade. O projeto é totalmente não comercial e tem uma mensagem importante. A caixa estará cheia de unidades de armazenamento e terá acesso à internet. Os painéis solares no telhado a alimentarão e as baterias cuidarão do armazenamento de energia de reserva. Sempre que o sol não estiver brilhando, a caixa preta estará se atualizando com novos dados científicos. Um algoritmo especial a classificará para salvar somente as informações relevantes para o projeto. Serão medições das temperaturas da terra e do mar, acidificação dos oceanos, extinção de espécies, mudanças no uso da terra, bem como dados sobre a população humana e o consumo de energia. O segundo tipo de dados para a caixa serão manchetes de jornais, publicações em mídias sociais e notícias dos principais eventos globais com foco no meio ambiente. Os criadores da caixa decidirão codificar e armazenar dados para ela em vários formatos, incluindo código binário. As instruções sobre como recuperar todo esse conhecimento inestimável seriam gravadas na parte externa da caixa. Alguns dos grandes cérebros envolvidos no projeto temem que isso possa inspirar alguns bandidos curiosos a abrir a caixa muito antes da hora de fazê-lo. O disco rígido movido à energia solar terá espaço suficiente para coletar dados durante 50 anos. De qualquer forma, mesmo os modelos científicos mais pessimistas não preveem o fim do mundo tão cedo. Pode até levar séculos antes que o pior aconteça. A ideia de uma caixa preta que registraria tudo o que aconteceu antes de um acidente na aviação nasceu em meados do século XX. Naquela época, o primeiro avião a jato do mundo, o de Havilland Comet, caiu 7 vezes em 2 anos, tirando a vida de 110 pessoas. O Departamento de Aviação Civil da Austrália queria descobrir a possível causa de todos esses acidentes. Um desses especialistas era o Dr. David Warren, um químico especializado em combustíveis para a aviação. Ele percebeu que simplesmente não havia dados suficientes para chegar a qualquer conclusão. Não havia ninguém para dizer o que realmente havia acontecido antes do acidente. Ele se lembrou de ter visto um ditafone que gravava o som em um fio de aço em uma feira comercial. Logo, o Dr. Warren escreveu um memorando para seu gerente oferecendo-se para projetar um gravador de voz para acompanhar o que estava acontecendo na cabine de comando. Ele também registraria os dados do voo e seria armazenado em um container à prova de colisões. Naquela época, voar não era algo muito popular na Austrália, por isso o gerente não gostou da ideia. O Dr. Warren começou então a trabalhar em um protótipo em sua própria garagem. Ele mostrou o dispositivo pronto para o secretário do Conselho Britânico de Registro Aéreo quando estava na Austrália. Ele adorou a ideia e mais tarde o Dr. Warren conseguiu uma equipe inteira para ajudá-lo a desenvolver um protótipo de pré-produção.
Na verdade, a maneira correta de chamar sua invenção não é caixa preta, mas sim Flight Data Recorder, ou gravador de dados de voo. E ele é laranja, não preto. Provavelmente chamamos de caixa preta porque esses dispositivos ficam carbonizados após um acidente, ou talvez porque as primeiras caixas foram pintadas dessa cor para evitar reflexos, ou ainda porque esse é o nome geral que os cientistas usam para dispositivos com entrada e saída de dados com um funcionamento interno complexo. Bem, o gravador de dados de voo consiste em duas partes, o gravador de dados e o gravador de voz do cockpit. Historicamente, eles eram duas caixas, mas agora são 2 cilindros. O gravador de dados mantém o controle de dados importantes do voo, como o escapamento do motor, temperatura, fluxo de combustível, velocidade da aeronave, altitude e razão de descida. A segunda parte registra o som na cabine de comando para analisar a comunicação com o controle de tráfego aéreo em caso de acidente. O dispositivo só registra dados por até 2 horas e em seguida substitui os sons anteriores. Às vezes, as duas partes são combinadas e então parecem uma caixa. Os dispositivos gravam dados e vozes da cabine de comando, mas na verdade estão localizados na extremidade traseira da aeronave, onde a estrutura do avião os protegerá melhor em caso de acidente. A caixa preta tem um sinalizador de localização que é ativado quando a água entra em contato com ela. Ele emitirá um pulso durante 30 dias. As equipes de busca usam a cor laranja brilhante do gravador como um sinalizador visual. Às vezes leva muito tempo para encontrar a caixa, e em alguns casos ela nunca é encontrada. Muito antes de o primeiro avião ser inventado, havia uma caixa preta original de significado planetário, a antiga biblioteca de Alexandria. Nos tempos antigos, pessoas em lugares como Egito, Mesopotâmia e Grécia não eram estranhas às bibliotecas e arquivos. Mas essas primeiras instituições tinham mais a ver com a preservação das tradições e do patrimônio locais. Todo o conceito de uma biblioteca universal só se tornou realidade quando os gregos começaram a pensar grande. Eles ficaram tão impressionados com o que seus vizinhos no Egito estavam fazendo que organizaram expedições para adquirir conhecimento. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, vendo essa fome de conhecimento, exigiu que seus companheiros, generais e estudiosos relatassem a ele em detalhes as regiões que antes não eram mapeadas e não eram cartografadas. Isso ajudou a coletar muitas informações sobre geografia e contribuiu para a criação de uma grande biblioteca. A maioria das informações que ela possuía estava escrita em grego. Ela tinha os livros de Aristóteles como parte de todo o corpus da literatura grega. Algumas fontes dizem que na busca por novos livros, os fundadores da biblioteca paravam todos os navios que chegavam ao porto de Alexandria. Se encontrassem livros, os levavam para a biblioteca. Se decidissem que o livro era valioso, faziam uma cópia rápida e o devolviam ao proprietário com alguma compensação, deixando o original na biblioteca. Outra história nos conta que Ptolomeu III, neto do fundador da biblioteca, ofereceu aos governadores de Atenas uma grande indenização para que copiassem os textos originais dos maiores poetas. Ele então ficava com os originais e lhes enviava cópias. Quando o Império Romano chegou, eles queimaram todo esse conhecimento, sem pensar que isso poderia levar ao seu próprio colapso. Não havia uma maneira fácil de espalhar informações pelo mundo, então uma única fonte tinha a maior parte do conhecimento que a humanidade havia acumulado até então. As grandes mentes daquela época não apenas a encheram de conhecimento, mas também fizeram conexões importantes, tentando fazer o melhor uso dessas informações. Se a Biblioteca de Alexandria não tivesse sido queimada, poderíamos ter obtido um conhecimento inestimável sobre aqueles que viveram antes da era atual. Alguns cientistas acreditam que o Big Data poderia ter salvado os vikings que se estabeleceram na Groenlândia há muitos séculos. Ele também poderia ter ajudado a civilização da Ilha de Páscoa a identificar e resolver problemas causados pela atividade vulcânica, latitude e padrões de chuva e restaurar a fertilidade do solo. Dizem que uma pessoa comum que vive hoje em dia é exposta a tantos dados em um dia quanto uma pessoa do século XV aprenderia em toda a sua vida. E há uma teoria de que todos os rolos de papiro de toda a Biblioteca de Alexandria provavelmente caberiam em um pendrive comum que você carrega no bolso. Há tantos Big Data gerados todos os dias que isso pode nos fazer mais mal do que bem, devido a uma enorme sobrecarga de informações. Estamos nos movendo em direção a uma civilização global. Portanto, se todo esse conhecimento desaparecesse, perderíamos não o império, mas o mundo inteiro.